Bom dia, oitavo ano! Como é que vocês estão nessa manhã de sexta-feira? É sexta-feira, chegamos aí ao último dia dessa semana e eu venho apresentar as aulas da videoaula de hoje. A primeira aula de História, seguida por uma aula de Geografia, uma terceira aula de Redação e uma última aula de Matemática. Nessa mesma sequência, a primeira aula de História, ministrada pela Miss Aires, seguida por uma aula de Geografia, ministrada pelo Mr. Sench, a terceira aula de Redação, ministrada pela Miss Cristiane, e a última aula de Matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Pessoal, lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio de lives ao longo da semana. Então fiquem atentos aí ao cronograma, né, de lives, os horários, tá bom? Coloque o relógio para despertar para que você levante um minutinhos antes, então, da sua live começar. Pessoal, nos colocamos à disposição de vocês. Lembrando que aqui na descrição do vídeo estão o momento que cada uma dessas aulas começam, junto com a agenda de vocês. Qualquer coisa, podem nos procurar. Pessoal, ótima aula para vocês, uma boa sexta-feira, aproveitem aí o final de semana e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Hello, meus caros ex-súditos, agora vocês são, né, independentes, enfim. No vídeo de ontem, a gente começou falando sobre as independências na América Espanhola, e no vídeo de hoje, nós vamos ver aí como que foi, como que ocorreu em cada um dos estados. São países, mas a gente, na história, primeiramente, eles são chamados de estados independentes. Então, depois eles se tornam países. Certo? Vamos lá. A Argentina, Chile e o Peru foi liderado aí por San Martín. Ele era um crioulo, nascido na Argentina, que liderou aí o movimento pela independência desses países, desses estados, né? A Argentina, o Chile e o Peru. Ele planejava criar estados independentes, cada um com seu governo, conforme o interesse da população. Então, apesar dele ter lutado aí para a independência desses 3 estados, ele não queria que fosse um estado único, assim como o Simão Bolívar. Ele queria que cada um tivesse os seus poderes políticos individuais, cada um se tornando um estado separado do outro. Ele começou a liderar nas lutas de independência, primeiramente pela Argentina, que começou em 1813 e foi consolidada em 1816. Logo depois, ele cruzou as montanhas andinas e auxiliou na independência do Chile, que se efetivou em 1818. Depois disso, ele partiu para uma nova conquista, que foi no Peru, que se tornou independente em 1924. Foi o que mais foi a luta que mais demorou de ser conquistada, mas foi conquistada em 1824. Aí nós temos o Bolívar, que, como eu falei para vocês, é o mais famosinho, né? Então, o Bolívar, ele era um crioulo que nasceu na Venezuela. Então, ele comandou aí as lutas pela independência, primeiramente na Venezuela, depois Equador, Colômbia e Panamá. Só que ele defendia uma centralização do poder, com o propósito de uma unificação. Porque o Bolívar, ele acreditava que só assim, só sendo um país, um país somente, um estado somente, é que eles teriam forças suficientes para combater as influências tanto da Europa como dos Estados Unidos. E depois também eles começam a combater a influência da Inglaterra dentro do território, dentro dos seus territórios. Aí nós temos
a independência do México, que foi um pouquinho diferenciada. Por quê? Vamos lá. Primeiro, liderados pelo padre Miguel Hidalgo, o território do México, ele buscou aí a sua independência, só que ele queria, além da independência, ele também queria que as propriedades dos chapetones e dos crioulos fossem propriedades de direito dos nativos. Então, ele lutava pelo direito de terra dos nativos. E aí, assim, o que a gente observa? Que os movimentos populares, eles são fracassados. Por quê? Porque parte da população não está partindo da elite. Então, assim, tanto o padre Miguel Hidalgo, quanto esse outro padre aí também que eu coloquei a fotinha dele, ele é o Morelos. Morelos também, ele é famoso dentro do México. Até hoje, se você falar do Morelos, ele é famoso dentro, né, nessa questão das lutas pela independência do território mexicano. Só que são movimentos que são fadados ao fracasso porque não partem aí da elite, a elite não participa desses movimentos. Então, tanto o Hidalgo como o Morelos, eles são vencidos pelas forças das tropas espanholas, não conseguem aí a independência. Só depois que vem o senhor Agustín de Iturbide que consegue. Esses movimentos, revoltas populares, elas continuam por anos no México, só que sem sucesso. Até que a elite crioula realmente participa. E ela participa com influência maior aí do Agustín de Iturbide, é difícil falar esse nome, mas enfim, ele se junta às tropas rebeldes e começa a luta a partir de uma perspectiva dos crioulos, a partir da perspectiva das pessoas que já tinham privilégios e queriam manter seus privilégios. Então, só que assim, ele também fez algo diferente. Por quê? Ele lutou, conseguiu aí a independência do México, só que ele não proclamou uma república. Ele primeiro proclamou uma monarquia. Então, ele se tornou o rei do México. Só que o reinado dele durou apenas 3 anos, porque estava indo a questão da monarquia ia contra a maré de todo o território americano, né? Todos eram repúblicas. E acabou que ele sofreu um golpe militar e os militares tomaram o poder e declararam uma república no país do México. Então, o México, ele, apesar do Agustín, ele ter conquistado aí, ele pisou meio na bola, mas depois a república foi restaurada no país do México. Ainda falando do México, o México, ele logo depois que ele se torna independente, não só o México, todos os países que já estavam aí conquistando a sua independência, eles começam a pensar de uma maneira de construir uma identidade nacional em cada um dos países. O do México ele é interessante porque ele busca essa identidade baseada no passado indígena ali dessa região, ou dentro da cultura asteca e da cultura maia. Essa busca pela identidade nacional também refletiu na arte desses países. E com isso eles criaram aí o muralismo, que foi uma tendência artística que floresceu em diversos países da América Latina. E eles são denominados dessa forma como
muralismo porque era a arte retratada realmente nos muros da cidade. E essa arte, ela retratava principalmente as conquistas dos povos indígenas e que foi forte na preservação cultural da população mexicana. Como eu falei para vocês, eu não tinha acrescentado no outro vídeo, mas tem também Cuba, porque Cuba é uma ilha, na verdade, né? Então, a ilha de Cuba, ela era uma colônia também da Espanha e era uma colônia açucareira. Então, com isso, o fato de ser uma colônia açucareira, ela tinha uma quantidade muito grande de escravos africanos que foram levados para a ilha. A elite, depois de um tempo, ela começa a se assustar com a quantidade de escravos que é muito superior à quantidade de donos das lavouras dentro dessa ilha, da ilha de Cuba. Então, eles temiam aí uma rebelião por parte desses escravos. Para conter essa rebelião, foi uma das sociedades escravagistas mais duras, mais rígidas dentro das sociedades escravagistas, porque eles temiam, pela quantidade enorme de escravos, eles temiam uma revolta. Aí acontece dentro de Cuba 2 guerras. A primeira guerra de independência que acontece, ela acontece sob o comando do Carlos Miguel Céspedes, que é um dono de engenho que liberta os escravos e começa a liderar esses escravos para lutarem pela independência. E ele faz isso porque a Espanha começa a cobrar altos impostos, porque a Espanha está em crise, ela está passando por guerras. Então ela precisa de dinheiro para manter-se nas guerras. Com isso, ela começa a cobrar impostos altíssimos das suas colônias. E aí esse senhor de engenho, Carlos Manuel Céspedes, ele se movimenta, liberta os seus escravos e começa aí um movimento pela independência. Só que é derrotado. Ele é derrotado pelo exército espanhol, principalmente porque ele não tem a adesão de todos os fazendeiros, né? A maioria dos fazendeiros fica meio com o pé atrás e não aderem à luta, então ele é derrotado. Depois disso, veio uma segunda guerra de independência, que foi liderada por José Martí. Ele conquistou a independência de Cuba. Porém, mesmo depois dele ter conquistado a independência, ele precisou lutar internamente, dentro do próprio território de Cuba. Por quê? Dentro do território existiam 2 grupos. Um grupo que queria ser independente, que queria que Cuba se tornasse um país independente, e um outro grupo que queria incorporar Cuba aos Estados Unidos. Então, assim, primeiro eles lutaram contra a independência, contra a Espanha e se tornaram independentes. Depois eles tiveram que lutar internamente para conquistar definitivamente a sua independência e não serem incorporados como um território dos Estados Unidos, certo? Então é isso, galera. Vimos com esse vídeo, nós vimos aí o que aconteceu, como ocorreu as independências nas Américas espanholas. E aí vocês vão fazer agora, óbvio, tarefinha, atividades, da página 52, 53 e 54. Nossa, que tanto de página, professora. Olha o seguinte, na página 52 nós temos só 2 questões. 2 questões apenas. Na 53, 3 questões. Na 54 tem um texto e são 3 questões de interpretação desse texto. Então, larga de preguiça, galera. Vamos fazer as atividades. Beijo para vocês e até a próxima. Bom dia, 8º ano. Como é que vocês estão? Espero que bem nessa manhã de
sexta-feira, mais uma aula essa semana, e hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa aula sobre regionalização do espaço mundial. Na última aula, nós falamos, né, sobre os tipos de regionalização, falamos sobre a regionalização pelos aspectos físicos naturais, pelos continentes, né? Vimos aí que há 6 continentes, então, no mundo. Falamos sobre a regionalização socioeconômica, a que divide o mundo entre os países do norte, né, desenvolvidos, e os países do sul, subdesenvolvidos. E aí hoje, então, eu queria trazer para vocês, né, por causa da nossa última live que nós tivemos ontem, onde nós falamos um pouco sobre o Índice de Desenvolvimento Humano. Lembrando que o Índice de Desenvolvimento Humano é o índice responsável, então, por determinar se um país ele é desenvolvido ou subdesenvolvido. Na última aula, na live, nós comentávamos de que não basta um país ter dinheiro, né, e ser um país rico para ser considerado um país desenvolvido. Vários outros critérios são levados em consideração para que então esse país seja determinado desenvolvido ou subdesenvolvido, ou mesmo, né, como alguns autores chamam, em país em desenvolvimento ou país emergente. Mas para isso nós precisamos entender o que é então esse famoso, né, Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Para isso, pessoal, eu preparei um videozinho aqui, tá bom? Peguei lá do YouTube mesmo, e aí nós vamos assistir juntos esse videozinho, esse vídeo que fala, explica por animação o que é o IDH, e aí já a gente volta então para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse Índice de Desenvolvimento Humano. Bora pro vídeo. Você sabe o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas para que elas possam escolher ser e viver como desejam. A perspectiva do crescimento econômico vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar. Já o desenvolvimento humano coloca no centro da discussão as pessoas. Assim, para que as pessoas possam viver como desejam, elas precisam ter capacidades e oportunidades adequadas para fazer suas escolhas. Isso é desenvolvimento humano. Mas como medir o desenvolvimento humano? Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH resume em um único número 3 das dimensões mais importantes do desenvolvimento humano: a oportunidade de ter uma vida longa e saudável, acesso a conhecimento e um padrão de vida digno. Enquanto o PIB reflete apenas a soma de todas as riquezas produzidas por um país, o IDH considera, além da renda, as condições de saúde e educação como essenciais para se medir o progresso de uma sociedade. No Brasil, medir desenvolvimento humano significa conhecer a realidade de cada um dos mais de 5.500 municípios. Significa ver de perto cada um de nós, brasileiras e brasileiros. Porque é nos municípios que a vida acontece. Por isso, foram criados o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O IDHM se inspira no IDH, mas traz adaptações para melhor corresponder à realidade brasileira. O IDHM leva em conta as mesmas 3 dimensões do IDH. Uma vida longa e saudável é medida pela esperança de vida ao nascer. Acesso a conhecimento é medido pela escolaridade da população jovem e adulta. E padrão de vida digno é medido pela renda média per capita. Assim como o IDHM varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento humano daquele município. Os dados são dos censos demográficos brasileiros, que cobrem todo o país. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, né?
é uma animação bastante clara que nos fala aí sobre o que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E nós percebemos então que desde o PNUD, né, desde a década de 90, o PNUD, que é uma parte da ONU, né, que elabora os índices de desenvolvimento humano, e todos os anos eles lançam a lista, então, do desenvolvimento humano global, do mundo. E que nós vimos, né, o Brasil amargura aí índices baixíssimos, né, abaixo aí de 0,8. Lembrando que o índice de desenvolvimento humano ele varia de zero, né, de 0 até 1, onde 0 é o menor, né, é o mais baixo índice, e 1 seria o perfeito. Lembrando, pessoal, que o índice de desenvolvimento humano, como nós vimos no vídeo, ele é baseado em 3 fatores, tá bom? Expectativa de vida, que nos revela um pouco sobre a saúde dessa população. Dentro de expectativa de vida, pessoal, vai entrar a questão hospitalar, né, do Sistema Único de Saúde, a questão de medicamentos, de pandemias, epidemias dentro de um país, a questão do saneamento básico também, que é essencial para que haja saúde, tá? O segundo fator que é analisado é o fator da escolaridade, a taxa de analfabetismo, tá? Então, as taxas de matrícula das crianças, tudo isso é considerado, então, para o cálculo dentro da taxa de escolarização. Esse é o segundo aspecto. Então, expectativa de vida, educação, e o terceiro é o PIB per capita, tá? E muita atenção para isso, PIB per capita. Essa palavrinha per capita significa por cabeça. Isso significa, pessoal, que o produto interno bruto, ou seja, tudo que um país produz de riqueza é dividido pelo seu número de habitantes, para que a gente tenha um coeficiente, então, sobre o quanto, teoricamente, né, desconsiderando as desigualdades sociais, cada indivíduo ganharia dentro daquele país, tá bom? E aí, pessoal, o que que nós vamos encontrar? Nós vamos ver que o Brasil, ele é um país rico, é um país que tem um PIB per capita relativamente alto. Entretanto, o Brasil é considerado um país subdesenvolvido, devido, pessoal, às outras taxas, né? Aos outros fatores de expectativa de vida e principalmente de escolarização, né? E lembrando que, apesar do Brasil ser um país rico, né, um país com um PIB muito alto, a nossa desigualdade social é absurda. Nós temos uma parcela da população, uma pequena parcela da população, que concentra aí uma grande parte das nossas riquezas. E essa diferença social tão drástica entre ricos e pobres, né, nos impedem de ter uma qualidade de vida digna para a maior parte dos brasileiros. E por isso o Brasil continua, né, amargurando aí índices baixíssimos, né, no ranking de IDHs no mundo, tá? Pessoal, eu tenho uma atividade aí para vocês, bastante importante, tá? Qual é a nossa atividade? Ela é dividida em 2 etapas. Eu vou postar lá no Google Classroom, mas aqui está a descrição. No primeiro momento, vocês vão pesquisar então sobre a RMG de Goiânia, ou seja, a região metropolitana de Goiânia. Eu quero que vocês só pesquisem quais são os municípios que compõem a região metropolitana de Goiânia. Vocês vão listar todos esses municípios, tá bom? Primeiro município tal, segundo município tal, terceiro, quarto, quinto, sexto, todos os municípios que compõem a região metropolitana de Goiânia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vocês vão pesquisar qual é o IDHM, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de cada um desses municípios. E aí vocês vão criar um ranking, tá? Do melhor município, ou seja, aquele que tem um número mais alto, mais próximo de 1, do pior município, ou seja, aquele que apresenta um número mais próximo de 0, tá bom? Vocês vão criar esse ranking de municípios da região metropolitana de Goiânia, baseado no IDHM, tá bom? É só vocês pesquisarem lá no Google mesmo, o Índice de Desenvolvimento Humano de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Senador Canedo, tá bom? E aí vocês vão criando esse ranking, do primeiro ao último lugar. Vão tirar aquela foto,
tá bom? E postar lá no Google Classroom, dentro do campo de atividade de trabalhos do aluno. Você vai entrar lá na sua turma do Google Classroom, entrar no campo de trabalhos do aluno, no tópico Geografia, lá vai estar então a descrição dessa atividade. Beleza? Pessoal, no mais, é isso. Qualquer dúvida quanto à atividade, tá bom? Podem entrar em contato comigo, que eu me coloco à disposição de todos vocês. Espero que tenha ficado claro o que é o IDH, né? Como regionalizar, então, nosso espaço mundial e qualquer coisa, podem me procurar. Pessoal, aproveitem o fim de semana. Nos encontramos semana que vem. Fiquem com Deus. Beijo. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, seguindo o nosso horário de aulas, nós temos aí uma aula de redação. Na aula de hoje, nós falaremos aí sobre jargão e estaremos utilizando o livro didático. Nós tivemos, acho que 2 ou 3 aulas em que nós trabalhamos exercícios e atividades que eu deixei lá no Google Classroom. Então, hoje nós retomamos aí a utilização do livro. Tá bom? Então, nós falaremos aí um pouco aí sobre o que é jargão, como ele é empregado, tá? Então, para isso, eu preciso aí que vocês abram o livro aí na página 69, tá? Para começarmos aí as explicações aí dos exercícios e também do conteúdo. Então, hoje, né, dia 15. Tá passando rápido, hein? Já é 15 de maio, hein? Então, vamos lá, meninos. Então, jargão, vamos, né, observar aí o que é jargão. Os termos ou expressões empregados em determinada área do conhecimento são denominados jargões. Alguns jargões da informática já se tornaram conhecidos das pessoas. No entanto, palavras de outras áreas podem ser incompreensíveis para quem não pertença a essa área. Por exemplo, uma pessoa que não seja advogada pode encontrar dificuldades para compreender os termos técnicos utilizados pelos profissionais da área por serem específicos. E isso vale para outras profissões. Então, se utiliza-se um termo muito específico, muito próprio daquela área de estudo e de trabalho, nem sempre todas as pessoas, né, saberão o significado daquelas palavras. Aqui nos exercícios aqui, né, os que estão sendo propostos aqui, nós temos aí no texto o celular que escraviza. Foram empregadas várias palavras próprias de uma determinada área de conhecimento. 1. Observe os termos destacados nas frases a seguir. Então, aqui nós temos 3 trechos aqui. Qual a multa sobre usar celular no trânsito? Quando a multa sobre usar celular no trânsito foi criada, não existiam os smartphones. 2. Com eles trocamos e-mails, usamos programas de GPS, navegamos em redes sociais. 3. Se não tivesse teclando, provavelmente Taylor teria avistado o veículo à frente, que andava a meros 25 km por hora. Então, tem 3 trechos aí que tem termos aí, né, que são próprios de uma área de conhecimento, né? Que área, né? Os termos em destaque são típicos de qual área do conhecimento. Então, é o que vocês vão colocar. E qual área que faz parte aí desses termos, da área de conhecimento que esses termos fazem parte. Seguindo aí. 2. Observe a situação a seguir, que mostra o diálogo entre 2 pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Então, eu vou ler. Doutor, faz uns 3 meses que estão me cobrando esse valor indevidamente. Tenho algum direito? Sim, claro, podemos entrar com uma ação de repetição
de indébito. O que é isso? Aí o meu advogado vai explicar, né? Segundo o CDC, Código de Defesa do Consumidor, quando uma loja, empresa de telefone, cartão de crédito, entre outros, cobra indevidamente, deve devolver em dobro o valor cobrado. Por isso que a ação se chama repetição de indébito, pois devolverá o que foi indevidamente cobrado. Há diferenças na linguagem empregada pelos personagens? Explique. Então, existe aqui, né, há uma diferenciação aqui entre a linguagem do indivíduo, digamos, A e do indivíduo B? Vai falar quais são. Vai explicar. D. Qual foi a consequência do emprego de diferentes linguagens para a comunicação estabelecida? Então, você vai, né, dissertar aí sobre isso, né? Que consequência foi essa, né, desse emprego aí de diferentes linguagens? 3. Leia o trecho a seguir. Novo tipo de célula-tronco pode facilitar cultivo de órgãos. Um tipo recém-descoberto de célula-tronco poderia ajudar a fornecer um modelo para o desenvolvimento humano impaciente e algum dia, vou aumentar aqui, né, permitir que órgãos humanos fossem cultivados em animais de grande porte, como porcos ou vacas, para fins terapêuticos ou de pesquisa. Juan Carlos de Zipsua Belmonte, biólogo de desenvolvimento do Instituto Salk para Estudos Biológicos em La Jolla, na Califórnia, e seus colegas descobriram por acaso uma variedade antes desconhecida de células pluripotentes. Essas células podem originar qualquer tipo de tecido. A descoberta da equipe foi feita durante uma tentativa de enxertar células-troncos pluripotentes humanas em embriões de camundongos. Anteriormente, cientistas conheciam dois outros tipos de células-tronco pluripotentes. Nossa, gente, 2 tipos de células-tronco pluripotentes, mas cultivá-las em grande quantidade ou orientá-las para amadurecerem como tipos específicos de células adultas tem se mostrado algo difícil. Em artigo na revista Nature, Zipsua Belmonte e seus colegas relatam um tipo de célula pluripotente mais fácil de ser cultivada in vitro e que pode ser enxertada em um embrião quando injetada no lugar certo. Os cientistas as chamam células-tronco pluripotentes seletivas de região. E aí aqui tem a sigla em inglês. Como células seletivas de região crescem de forma mais rápida e estável que outras células pluripotentes, elas podem ser mais úteis para o desenvolvimento de novas terapias, explica Paul Tizar, um biólogo de desenvolvimento da Case Western Reserve University, em Cleveland, Ohio. Então, aqui nós temos um texto carregado de palavras, né, de jargões que são de uma determinada área, tá? Então, na letra A, você vai identificar e sublinhar nesse trecho alguns jargões, tem vários, né? Depois, na letra B, a que área do conhecimento elas se referem? Ah, é da área da moda? Da área da construção civil? Né? Qual área que pertence aí esses jargões? C. O texto é compreensível para alguém que não tenha... para alguém que não seja dessa área do conhecimento? Explique. Então, você vai falar se ele é compreensível para quem não é dessa área. E vai explicar, né, o motivo da sua resposta. 4. Não tem como ser com um colega, só com você mesmo, tá? Relacione as frases seguintes às áreas do conhecimento a que se referem. Então, aqui nós temos algumas áreas de conhecimento. Nós temos futebol, moda, policial, direito e
economia. Então, nós temos 5, né, períodos aqui que tem, né, cada um vai se encaixar que é uma área dessa de conhecimento. Então, número 1, a viatura chegou rapidamente e os 2 indivíduos foram flagrados evadindo-se do local do crime. 2, na final, o goleiro surpreendeu-se com a jogada do time adversário. 3, os fashionistas elogiaram a Uncle Boot que a modelo usava durante o desfile. Eu tenho uma Uncle Boot. 4. As taxas de juros do cheque especial declinaram no mês passado. E por fim, número 5, depois da morosidade do processo, o réu foi condenado. Então você vai utilizar os códigos aqui e colocar aqui, né, qual área, né, qual dessas orações pertence a qual área aqui que está aqui abaixo. Esse é o exercício de número 4. São os exercícios aí que vocês estão fazendo agora. Eu sugiro que vocês leiam em voz alta esse texto aqui, tá? Ao que estiver fazendo a atividade, dá uma pausa aí no vídeo e faça a leitura dele em voz alta. Tá bom, meninos? Um ótimo final de semana para vocês, tudo de bom, um beijo no coração de cada um e até segunda-feira. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Joia! Na aula de hoje a gente vai ver a divisão de monômios, tá? A divisão de monômios é bem simples também, não tem segredo, continua o mesmo pensamento da multiplicação. A gente vai seguir a mesma ideia, só que agora, ao invés de a gente somar os expoentes, a gente vai diminuir os expoentes, tá? Então, ó, quem quiser acompanhar a aula, tá na página 39, tá? Divisão com monômios. E vamos lá. Bom, primeiro exemplo ele fala assim, ó, veja como Lucas resolveu a expressão. Aí tem assim, 18 x à quinta y à sétima. Não é isso? Dividido por 6x ao quadrado y. Tá. Se fosse uma multiplicação isso aqui, como é que a gente faria? Não faria 18 vezes 6. Quanto que dá 18 vezes 6? Vamos fazer aqui, ó. 18 vezes 6. 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Então daria 108. X à quinta com x ao quadrado, a gente soma os expoentes, né? Aqui, ó. 5 mais 2, 7. Então vai ficar x à sétima. E y aqui é 7. E aqui é 1. Então, y elevado a 8. Então esse seria o meu monômio. Correto? Se fosse multiplicação. Agora, é uma divisão, gente. Uma divisão. Então é a mesma coisa. A gente vai dividir os numerais. Então vai ficar assim, ó. 18 dividido por 6 dá quanto? Dá 3, não é? Então vai ficar 3. Aí vai ficar x à quinta dividido por x ao quadrado. O que eu faço? Conservo x e subtraio os expoentes agora. 5 menos 2 dá 3. E o y vai ficar y à sétima dividido por y. Aqui é como se tivesse 1. 7 menos 1, 6. Então, esse é o meu monômio resultante dessa divisão. Tá? Então, ó, vamos continuar aqui com mais alguns exemplos. Então, tem um exemplo aí, ó, na explicação, que fala assim. Para determinar o quociente dos monômios, dividimos os coeficientes e depois as variáveis da parte literal, que eu expliquei. Então, ó, outro exemplo aí que ele dá é 12 à quinta dividido por 4a ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 12 dividido por 4, 3. A à quinta dividido por a ao quadrado, 5 menos 2, 3. Então, esse é o meu monômio. Depois eu tenho 63 x à quarta y ao cubo, né? Dividido por 9 xy. 63 dividido por 9 vai dar 7. X à quarta dividido por x dá
x ao cubo. Y ao cubo dividido por y dá y ao quadrado. Beleza? E por fim, eu tenho 21 x à sexta y à nona dividido por 3x à sexta y à quinta. Então, eu vou ter o quê? 21 dividido por 3 dá 7. X à sexta dividido por x à sexta dá 1. Então, é a mesma coisa que multiplicar 1 aqui. Vai ficar 7 do mesmo jeito, não é? E y à nona dividido por y à quinta, y à quarta. Então, a resposta aqui é 7y à quarta. Fácil, né? Então, só subtrair os expoentes da parte literal. Tá? Então, ó, aí ele fala assim, ó, para fazer agora o exercício aí embaixo. Deixa eu só apagar isso aqui, a gente vai fazer essa número 1 juntos, tá? Então, vamos lá, ó, número 1 da página 39. Escreva um monômio que represente o resultado da divisão. Então tá, letra A. 8x ao quadrado dividido por 4x. Vai ficar o quê? 8 dividido por 4 vai dar 2. X ao quadrado dividido por x dá x. Então, 2x. B. 15a à quarta b ao cubo c dividido por 3a ao quadrado b. Então, mesma coisa. 15 dividido por 3 dá 5. A à quarta dividido por a ao quadrado dá a ao quadrado. Porque 4 menos 2 dá 2. B ao cubo dividido por b dá b ao quadrado. E o c a gente só tem aqui, não tem aqui. Então aqui é como se tivesse 1. Então c dividido por 1 é c. Então o c continua aqui. Não subtraiu nada dele, tá? Beleza? C. 4,5xy dividido por 1,5x. 4,5 dividido por 1,5 vai dar 3. X dividido por x dá 1, então não põe nada. E y dividido por nada é y, então ficou 3y. Correto? Facinho, né? D. 36AB dividido por 9. Quanto vai dar? Ó, tá vendo que só tem a parte literal, a parte numeral desse lado aqui, né? Então eu só faço 36 dividido por 9, que dá 4, né? Então vai ficar 4AB. Beleza? E. 55x à quinta, né? Dividido por 5x à quarta. Então 55 dividido por 5 dá 11. X à quinta menos x dividido por x à quarta dá x. 11x. E por último, letra F, que fala assim, ó, 90 AB à sexta, C à sétima, dividido por 6AB ao cubo C. Então, ó, 90 dividido por 6 vai dar 15. A dividido por A, some. B a sexta dividido por B ao cubo dá B ao cubo. E C a sétima dividido por C dá C a sexta. Essa é a minha resposta. Beleza, gente? Então, vou deixar para vocês aí o exercício número 2 da página 39 e o exercício número 3, tá? Então, ó, fazer exercício número 2 e número 3, página 39 e 40, tá? Então, isso aí é para vocês fazerem, beleza, gente?
Então essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!